É aquele que interfere numa situação política apenas para bloquear uma transformação indesejável, sem trazer um projeto novo de sociedade em oposição àquele que ele está combatendo. Por exemplo, eu acredito que o general Francisco Franco foi um verdadeiro reacionário. Ele não tinha nenhuma concepção completa da sociedade. Ele se limitou a se opor a uma situação determinada. Do mesmo modo, o general Augusto Pinochet não tinha nenhum projeto de sociedade. Isso quer dizer que as tiranias reacionárias, por definição, têm um prazo de validade marcado, ao passo que as tiranias revolucionárias pretendem continuar até o fim dos tempos. É claro que o uso da palavra revolução às vezes vem envolvido numa aura de prestígio, de tal modo que o revolucionário atribui o termo de revolução somente ao seu próprio movimento, chamando o inimigo de reacionário, quando em grande parte esses inimigos são de fato revolucionários de outra revolução. Então, é claro que também podemos ter um projeto futuro de sociedade, alguma utopia, algum sonho, mas ela não será revolucionária se ela não implicar a concentração do poder, porque um elemento essencial da revolução é que o próprio revolucionário comande o processo. Vocês já viram algum militante comunista que lhes diga assim: nós vamos fazer a revolução e quando ela estiver pronta eu vou para casa e vou me tornar de novo um cidadão comum? Não tem nenhum. Todos querem estar na nomenclatura, então não haverá cidadãos, apenas governantes. Então isso mostra que o controle do processo é essencial à ideia revolucionária e portanto implica a concentração do poder. Agora, há uma segunda coisa que eu desejaria responder, agradecendo ao nosso caro amigo Silvaniano por ter chamado a atenção para o aspecto diabólico da revolução, que é algo que de fato eu não mencionei na primeira parte. Mas o diabolismo das revoluções é uma consequência absolutamente inevitável da lógica revolucionária. Por quê? Se o revolucionário só pode ser julgado no tribunal do futuro, isso quer dizer que ele não pode ser julgado nunca. Ao passo que a relação normal do ser humano com o tempo é saber que o tempo é apenas uma fração da eternidade. Se nós perguntamos onde e quando será o juízo final, nós sabemos que ele se dará com a abolição do tempo e não num determinado capítulo do tempo. Isso quer dizer que para nós a eternidade não está no futuro, está agora mesmo. Nós estamos em julgamento permanente perante o tribunal da nossa consciência e perante o tribunal de Deus. Se vocês lerem os romances do grande escritor francês Georges Bernanos, vocês verão que cada uma das histórias dele se passa simultaneamente em dois planos: no plano da temporalidade terrestre e simultaneamente na eternidade. Ou seja, o julgamento não é depois, o julgamento é no eterno presente, e esse eterno presente para o revolucionário não existe. Existe somente o futuro. Isso quer dizer que é impossível o revolucionário julgar seus próprios atos, mesmo que ele seja pessoalmente o indivíduo mais humilde do mundo. Ele não pode comparecer perante o tribunal, porque o tribunal foge para a frente à medida que o tempo passa. Então, isso quer dizer que para ele realmente tudo é permitido, porque não há possibilidade de julgamento. Muito bem. Então, feita esta ressalva de que muitos movimentos de direita são de fato revolucionários e que direita e esquerda não é a mesma coisa que revolucionário e não revolucionário, nós podemos dizer que só é uma direita digna do nome aquela que se oponha radicalmente a qualquer proposta revolucionária, mesmo a sua própria. Vou lhe dar um exemplo. Quando nós falamos, por exemplo, dos neocons, existe um forte elemento revolucionário, porque formam a ideia de um mundo submetido às regras da democracia americana e julgam toda a história passada como a longa preparação desse futuro. Então, isso quer dizer que para serem perfeitos revolucionários só falta o segundo elemento, que é a concentração do poder. Mas quando se entra numa situação de guerra, a concentração do poder, que não estava nos seus planos originários, se torna inevitável. Então temos aí todos os elementos de uma revolução. Então, vamos dizer que nós só podemos chamar de conservador aquele que legitima as suas ações em função da experiência do passado e não de uma imagem do futuro. Então, nesse sentido, a direita age em nome da autoridade do passado e a esquerda em nome da autoridade hipotética do futuro. Acredito que essa é uma definição viável. A maçonaria é uma entidade extremamente variada e em permanente conflito consigo mesma. Quando você está numa sociedade secreta, por definição, uma loja não sabe o que a outra está fazendo. Então é uma ilusão imaginar que a maçonaria pode conduzir qualquer processo histórico. O que pode acontecer é de outras entidades secretas penetrar na maçonaria
e a usarem como instrumento. E a maçonaria é notavelmente indefesa contra isso. Um exemplo clássico é o famoso livro de John Robinson, Proofs of a Conspiracy. Que é um livro do tempo de George Washington, onde ele mostra que várias lojas maçônicas tinham sido invadidas por elementos da seita dos Illuminati e estavam controlando a maçonaria. Isso quer dizer que é difícil nós vermos a maçonaria como um sujeito agente do processo, mas como um terreno muito propício para a germinação das ideias revolucionárias. Outra coisa totalmente diversa é o grupo Bilderberg, que não apenas é uma organização revolucionária, mas é a mais ambiciosa que já existiu no Ocidente e que conseguiu criar uma concentração de poder como jamais existiu no mundo. Por exemplo, se você pegar todas as grandes empresas de mídia da Europa, dos Estados Unidos, todas pertencem a membros do grupo Bilderberg. O que significa que a possibilidade da mentira total, que até um tempo atrás era mítica, se tornou uma realidade perfeitamente viável. Ou seja, é um nível de controle da opinião pública que nem mesmo Stalin conseguiu. Então, evidentemente, esse é um processo revolucionário, nós estamos dentro dele, e que só não conquistou o domínio total, porque ele concorre com dois outros projetos, que são o projeto russo-chinês e o projeto islâmico. Esses três projetos têm origens independentes, têm sua própria história e não se confundem de maneira alguma. Mas eles têm no mundo atual várias zonas de intersecção, onde às vezes estão em competição, às vezes em colaboração, tornando o panorama total muito difícil de descrever, sobretudo pelo grau enorme de segredo e de mentira que existe em tudo isso. Por exemplo, o projeto islâmico não pode ser compreendido de maneira alguma sem levar em consideração um tipo de entidade ou de organização que se chama Tariqa. Tariqa é uma sociedade secreta, sociedade iniciática islâmica. O mundo islâmico está repleto de tariqas. O plural da palavra árabe é turuk, mas eu vou usar tariqas para simplificar. Se você entra numa mesquita e tem 500 homens, 490 pertencem a alguma tariqa. A relação entre o discípulo e o mestre na tariqa é uma relação de obediência total e inquestionável. Quando você entra numa tariqa, você não pode pedir para sair. Isso quer dizer que por baixo das autoridades governamentais, você tem uma outra rede de autoridades que, embora raramente interfiram diretamente na política, são os responsáveis pelo plano de expansão islâmica a longuíssimo prazo. Eu tentei, uns anos atrás, mapear o mundo das taricas. Cheguei à conclusão que é impossível. Seria preciso passar a vida num país islâmico e penetrar profundamente nesse reino de segredos e sombras. Você já viu algum comentarista político mencionar isso? Isso quer dizer que a totalidade do que se escreve na mídia ocidental sobre o mundo islâmico é bobagem. Eu vou lhe dar um outro detalhe. O príncipe Charles da Inglaterra é membro de uma tarica. Isso quer dizer que tudo o que ele faz ou diz vem sob a autoridade de um sheikh. Eu digo isso porque eu conheci esse sheikh. Eu não posso provar o que eu estou dizendo, porque eu sou testemunha solitária, eu vi o fato. Você pode acreditar no que eu estou dizendo ou não, mas por enquanto, praticamente todos os dados que nós temos sobre taricas são dessa natureza. São testemunhos pessoais, sem outra prova senão os próprios testemunhos. Se nós nos perguntarmos qual é a relação entre o projeto islâmico e o globalismo ocidental do Bilderberg, nós vemos que é uma relação ambígua, difícil de descrever, porque alguns dos membros do grupo Bilderberg são também membros de Tariqa. Isso só para lhe dar uma ideia do quanto falta nós sabermos para podermos compreender a verdadeira situação da disputa de poder no mundo. Alguns dados apareceram durante este meu debate com Alexander Dugin. E, por exemplo, se tornou claro que este projeto que ele e Vladimir Putin chamam de Império Eurasiano é exatamente o mesmo projeto expansionista de Stalin, concebido nos anos 50, e que está sendo posto em execução exatamente pelo mesmo grupo de pessoas, isto é, a boa e velha KGB, mas agora com um discurso ideológico totalmente diferente. E agora, então, é um discurso patriótico, com um véu de pretextos religiosos, nos quais eles não acreditam absolutamente, mas que podem enganar muita gente. Por exemplo, Vladimir Putin e Alexander Dugin, ambos fazem questão de proclamar que são cristãos ortodoxos. Só que, procurando nos livros de Alexander Dugin, a noção do que ele chama Santa Rússia, ele diz claramente que a Rússia já era santa antes do advento do cristianismo, porque assim tinha sido determinado por cultos xamânicos anteriores. Isso quer dizer que o nacionalismo russo está acima do cristianismo. Nenhum cristão diria isso jamais.
Então, mas essas coisas dão muito trabalho para a gente descobrir. Ler os livros de Alexandre Dugin é um sofrimento indescritível, porque existem duas técnicas de mentira. Uma é você dizer verdades normalmente e colocar uma mentira aqui e outra ali, bem sutil e bem disfarçada. A outra técnica é da mentira compacta, onde num único parágrafo de 10 linhas há 30 mentiras, de modo que para você desmentir aquele parágrafo você precisa escrever 30 páginas. E os livros do Dugin são assim, quer dizer que há uma dificuldade, por assim dizer, física de desmentir. Dá um trabalho miserável. E note bem que no Ocidente tem muito pouca gente estudando isso. Eu me lembro que no meu país eu fui o primeiro comentarista de imprensa a mencionar a pessoa de Alexandre. E então um grupo de estudantes decidiu montar um debate entre eles. E aí que eu fui estudar mais profundamente o assunto. E eu descobri que o Império Eurasiano já é praticamente uma realidade. E que existem muitos serviços secretos de países ocidentais que estão profundamente comprometidos com o projeto europeu. Então, tudo isso é um mundo de sombras, um mundo de segredos. E o trabalho que ainda resta fazer para tornar isso claro é imenso. O que eu posso fazer é pedir socorro a vocês. Vamos estudar esse material todo e vamos tentar compreender o que essa gente está tentando fazer. Para mim, todo esse fato do Império Eurasiano se enquadra na profecia de Fátima, quando Nossa Senhora diz que os erros da Rússia vão se espalhar pelo mundo. Ela não se referiu especificamente ao comunismo, mas genericamente a erros da Rússia. Ou seja, depois do comunismo pode vir alguma coisa ainda pior. Por outro lado, os planos islâmicos também estão encobertos sob camadas e camadas de segredos e mentiras. E os nossos belos comentaristas políticos, que julgam tudo a partir da aparência visível, estão entendendo esse processo de islamização da Europa apenas como um processo de invasão quantitativa, por assim dizer. Quando a invasão começou na esfera da elite, através das taricas, pelo menos na década de 20,